nosso Deus é o Deus da beleza. É Ele quem criou as coisas belas do mundo. Olha para a natureza, olha para toda a criação. Tu vai ver que nós estamos diante de um Deus que gosta de coisas belas. Então, de novo, a arte o lugar das artes ali é um lugar que eu acho que a gente precisa ocupar mais. Eu nunca vi quem espera no Senhor não receber algo muito além. Eu nunca vi. Passa pelo filtro de confiança. Se você está num looping de desespero, se esse é o centro da sua vida, tem muito a ver com que você não conhece seu pai. Você não confia nele. Então tá, mais um PDC no ar. Você é bem-vindo aqui nesse canal, nesse instrumento que Deus usa os nossos amigos, os nossos irmãos para liberar verdades, para contar a sua história. E quantos são os testemunhos que a gente tem ouvido do que o Senhor faz através da vida do outro e libera graça para abençoar as nossas vidas. Antes de conversar, ouvir a Thaís, eu queria te pedir, pega o link dessa live, desse programa do PDC e compartilha com os teus contatos. Eu tenho certeza que Deus vai liberar, vai continuar liberando verdades e vai abençoar. E você pode ser um canal para isso. Como é bom quando alguém diz, nossa, obrigado por ter compartilhado aquele link, Deus te usou para falar comigo. Então prove disso, compartilhe, pergunta, Espírito Santo, para quem que o Senhor quer que eu compartilhe? Em qual canal, em qual rede minha o Senhor quer que eu compartilhe? Seja no Spotify, seja no YouTube, mas permita-se ser usado pelo Senhor. De novo, você é bem-vindo aqui, deixa os teus comentários, deixa o teu like, que assim a plataforma entende que esse PDC é relevante. Thaís, olá! Então, vamos começar. Bem-vinda, bom dia, lá. Boa tarde, boa noite. Para todos os públicos, quem assistiu a qualquer horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos que nem o pessoal do Hub lá. Ah, é verdade, né? Eles conhecem assim, Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra estar aqui, um prazer. Já tinha vindo num outro formato, agora nessa nova casa aqui, maravilhosa, né? Muito legal. Sabe que enquanto eu preparava as perguntas, eu estava lembrando de algumas perguntas que eu fiz para a Aline. E é muito parecida a história de vocês, da tua irmã, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas e se eu perguntei para a Thaís ou para a Aline, para a Thaís ou para a Daniela, para te ver como uma história interligada. A gente cresceu no evangelho junto, né? Eu desde novinha. Mas eu queria começar te ouvindo, como eu sempre começo, Thaís. Como é que foi a tua conversão? Como você conheceu Jesus? Da onde surgiu isso? Você vem de um berço cristão? Conta para nós. Legal. A gente conheceu Jesus muito nova, né? Eu era criança, eu tinha 9 para 10 anos. E nós já vínhamos sendo envolvidos pelo amor de Deus nos cercando mesmo com pessoas. O meu tio se converteu primeiro, né? Jogava futebol e lá onde ele estava, ele pôde conhecer Jesus. Quando ele voltou para casa e aí a gente ficou naquela coisa. Tinha um pastor que ia nos visitar de vez em quando na nossa casa. A gente era aberto para o evangelho, mas a gente realmente não tinha tido aquela conversão. Anos depois, tempos depois, a minha avó teve um infarto. E aí, quando a avó teve um infarto, foi muito um mover de Deus assim para que isso cooperasse para a nossa conversão. E aí o meu outro tio também jogava futebol, estava no Rio de Janeiro, já sendo ministrado pelo amor de Jesus, e a avó infarta aqui. E aí nós entendemos, nós precisamos de Cristo. Nossa, porque Deus cercando. Nós precisamos de Jesus. Eu não consigo lembrar como foi exatamente, porque foi tão instantâneo. A gente fala que a nossa conversão foi muito radical a partir daquele ponto ali. Porque a avó era uma pessoa que ela fumava 2 cartelas de cigarro por dia. Nossa. Quando ela teve um infarto, ela precisou passar por uma cirurgia, foi um susto. Nós saímos dali, eu lembro que nós saímos daquela fase de hospital direto para a igreja. E eu vi uma avó que, da noite por dia, deixou de fumar. Da noite para o dia, deixou de praticar as coisas que praticavam. Então, foi uma conversão muito imediata. Nem todos são assim, não é para todos, é a nossa história. Para nós foi assim. Cristo entrou de forma efetiva e transformou tudo.
todos se converteram. Eu lembro que o Tu vem único de uma que não se família grande, converteu... né? Pra quem não te conhece. Muita. Tios e primos. E eu lembro que a família toda se converteu. O meu avô não. Meu avô era de ocultismo e praticava essas coisas. O meu avô era o único não convertido da família. Mas foi uma levada só, assim. Eu lembro que no nosso batismo era, tipo, uma fileira, assim, para se batizar. Porque era toda a família se convertendo, que assim. lindo isso. Foi muito legal. E a gente era tudo criança, né? Eu tenho a minha tia Cláudia. Ela tem 6 filhos. 6 filhos. E os meus primos, nós todos nos convertemos junto, tudo criança. Era um bando de criança querendo Jesus. Eu lembro disso, assim, da gente ver a transformação imediata, assim, e a gente querendo Jesus, assim. Quantos anos tu tinha? Tinha 9 para 10 anos. E tu lembra desses momentos? Lembro. Eu lembro com o Deus? primeiro dia que nós entramos na igreja. Eu lembro o primeiro dia, a gente vem de um lar disfuncional. O pai e a mãe são separados há muitos anos, desde que a gente é pequeno. E eu lembro que nós estávamos no pai, era um domingo, e nós estávamos no pai. E o pai nos levou até a igreja. E eu lembro da gente trilhando aquela zenha, nós nos convertemos na brasa, né? Nós trilhando aquela zenha e nós não sabíamos onde era o lugar. Eu tenho uma imagem muito fresca na minha memória até hoje. Quando nós chegamos na frente da igreja, a mãe estava nos esperando na frente. E nós entramos, e quando eu entrei, eu desde pequena, a Aline fala, tu é meio estranha. Eu, desde pequena, eu tenho muita sensibilidade para o Espírito, do primeiro dia, assim. Eu lembro que eu entrei na igreja e fiquei, uau, tem alguma coisa diferente aqui, é muito bom esse lugar, é muito bom esse ambiente. E eu lembro do dia que a gente entrou, das músicas que cantaram, era o André, o Deco, que ministrava louvor na época, assim, e uma presença de Deus palpável. Hoje eu entendo que era a presença de Deus, mas naquela ocasião eu pensava assim, meu Deus, é muito legal, é muito gostoso estar aqui dentro. E foi muito legal, assim, a forma como Deus fez, né? Foi imediato pra gente, Sim. pra gente foi imediato, assim. Sim. E foi uma transformação cultural, foi uma transformação ali da rotina da casa. Foi. Como é que isso implicou lá no dia a dia de vocês? Foi um choque de realidade, ainda mais eu e minha irmã Aline, porque nós vínhamos de famílias diferentes, porque tinha 2 criação ali, tinha o pai, tinha a mãe. O pai não cristão, então o pai enlouquecido, né? Estão fazendo uma lavagem cerebral nessas meninas. Então a gente sofreu muita pressão na infância por causa disso. Eu lembro de dias, uma ocasião, e nunca tinha visto isso antes da conversão, assim, e a partir da conversão a gente começou a ver coisas que a gente não via antes. E eu lembro de um dia assim, que a gente foi para o pai e ele incorporou na nossa frente. Uau. Incorporou. E aí foi aquele rebuliço assim, dos meus tios, e começaram, o fulano chegou, falando o nome da entidade. E eu e a Aline, assim, com os olhão assim, arregalado. E aí eles foram tudo para um sótão, que é um quarto que tinha lá em cima. E fizeram lá o que eles tinham que fazer. E eu lembro de eu e a Aline na sala orando. Nossa, com crianças com 9, 10 anos, Nossa. assim, orando e dizendo, Senhor, nós não aceitamos isso, nós não queremos isso. Então, a gente tinha esse choque. A gente tinha esse choque com o vô também, porque o vô não era convertido. Nós vimos a nossa avó. Até uma chave que, né, não sei quem vai estar nos assistindo, mas nós vimos a nossa avó guerreando pela vida do marido, sim. E tinha muito choque, porque a minha avó, ela era uma mulher de oração, ela é até hoje uma mulher de muita oração. E tinha os conflitos, né, tinha os choques. E o meu avô, assim, também era uma coisa que nós não víamos, não era velada a nós, até Cristo entrar. Porque a gente pensa que não existe um mundo espiritual, né? Mas ele é mais real do que esse mundo que a gente está aqui. A gente só não discerne ele. A gente só não consegue enxergar. Exato. Antes de Cristo. E quando Cristo entrou, a gente começou a ver, uau, tem um mundo espiritual aqui mesmo. Nós víamos o meu avô, a gente nunca viu o avô incorporar nada antes de Cristo. Mas eu vi uma cena um dia, o meu avô batendo a cabeça no chão, assim. Tipo, eu não aceito Jesus aqui dentro da minha casa. E foi muita guerra, e isso é uma chave, é essa chave que eu quero liberar. Foi uma guerra muito em oração. Eu vi minha avó de joelhos dobrados, realmente, e dizendo, Jesus, ele é teu, ele é teu, ele é teu. E ela era muito convicta de que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, eu falo sempre, né, o meu avô já é falecido hoje, nós não desfrutamos de uma vida de família de Cristo, né? Igreja, a vivência da igreja com meu avô, na minha mente. Quando o avô faleceu, eu tinha muito isso.
Tinha Jesus, mas nós oramos tanto pelo vô, nós choramos tanto por ele viu tanta coisa nas nossas vidas. O meu vô entrou 3 vezes na igreja. Da nossa conversão, nós temos 23 anos de conversão. Meu vô morreu há 10, 12 anos. Ele entrou 3 vezes na igreja só. E eu tinha muito isso. A gente, meu Deus, nós oramos tanto. Ele não viveu o reino com a gente na terra, né? Mas o meu avô era aquela pessoa assim, ó. Ele não era convertido, mas ele era convertido. Ele só não sabia. Ele só não sabia que ele era convertido. Ele levava as mulheres lá em casa, quando tinha reunião de mulheres, ele pegava o carro e levava. Montava cantina com a tia Mari. Montava cantina junto com a avó, levava salgado. Tia Mari, beijo, eu amo a senhora. Montava salgado junto com ela. Eu lembro direitinho, nós éramos do centro de Viamão, da igreja do centro, né? E aí, às vezes, quando o Big Boss vai na casa, né? O pastor Paulo ia lá visitar, era toda uma movimentação. Daí ele era muito engraçado, né? Ele dizia assim, ó, o Paulo vai vir aí, né? Tô vendo, o Paulo tá vindo aí, né? Querido. Então ele já sabia. Então eu tinha isso no meu coração, mas logo Cristo me trouxe a revelação disso. Não, ele serviu com vocês. Ele viveu o reino, ele estava me servindo e ele não sabia. Meu avô morreu dizendo, eu amo Jesus. Uau, eu quero dizer que eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Então foi as últimas palavras dele, assim. Então a gente crê na conversão. E às vezes a gente quer colher algo, né, na terra, mas o que Cristo quer é a eternidade, né, a salvação. É muito maior, né? É muito maior, é muito pequeno aqui, assim. E hoje a gente tem essa convicção de que o vô foi salvo e glória a Deus. E já que a gente está falando da tia Mari, eu ia te perguntar mais pro final, mas vamos pegar o gancho. Quais as experiências mais marcantes, assim, que tu viu com ela, que tu viveu com ela? Porque para quem não conhece, a tia Mari é a tia do coque. É aquela tia aquela avó, eu chamo ela de vó, né? É aquela avó de oração, que carrega muito testemunho, muito milagre. Mas a gente de fora vendo é uma coisa. Mas tu, como neta, filha, porque tu foi criada junto com ela, o que mais te marcou? Sabe por que eu acho importante a gente falar isso, Thaís? Porque a gente vê muitos jovens não valorizando o que tem. A preciosidade, aquilo que essas mulheres carregam, que eu admiro tanto. Então, eu queria te ouvir. Tu sabe que antes do retiro até de mulheres que a gente teve, Cristo ministrou muito bem sobre isso, né? Sobre os poços, né? Os poços fundados. E a avó fundou um poço, né? Um legado, né? Que a gente já tem visto. Mas a avó, gente, ela é uma evangelista nata, né? Nós não somos nada perto dela de evangelista. Até a Gil e o Nicolas foram lá em casa e eles ficaram assim, ouvindo as histórias, assim, mas é que para mim é muito simples. Se tem uma oportunidade para a pessoa conhecer Jesus, eu vou falar de Jesus para a pessoa. É muito engraçado, gurias, é muito engraçado, porque assim, ó, a gente no mercado, várias vezes, no mercado ela começava, tu conhece Jesus? Para a Caixa. E a Caixa ficava meio assim, dela, não, daí ela falava um pouquinho de Jesus dela, tu já aceitou Jesus? Se tu não aceitou, não precisa fechar o olho. Só repete comigo. Continua trabalhando. Só repete comigo. Imagina, Mary. Só repete comigo. Jesus, eu te recebo. Então, era muito... Que demais. Natural. Natural, exatamente. Não precisava de uma ocasião... Nunca precisou de uma ocasião especial. Mas tu falou das experiências e do que eu já ouvi, do que a gente já viveu. Eu lembro de 2 específicas. Eu lembro de... Numa cruzada de fé na Augusta, a avó trabalhava na cantina, trabalhou muitos anos, né, na igreja, na cantina. E o vô, às vezes, não queria levar aquela função toda. Nós fomos de ônibus para Augusta, com um pote de salgado e com coisa, porque ela ajudava o irmão Clóvis, o tio Clóvis, né, na cantina. E aí a gente sentada assim, pensa, aquele ônibus da Augusta assim, pingava gente. E daí estava chegando perto da cruzada e nós tudo sentado, um monte de adolescentes sentado com a avó, a mãe ali, as tias. E ela pegou e só tocou assim o pote no meu colo. Chegou a minha hora. E eu, meu Deus, chegou a hora do quê? E nós todos já ficamos assim, meu Deus, chegou a hora do quê? O que a avó vai fazer? O que ela vai fazer? Porque a gente já sabia que ela era uma caixinha de surpresa, Sim. né? O que a avó vai fazer? Daí ela levantou no ônibus. Eu queria falar para vocês de Jesus. Ai, que demais. E começou a ministrar Jesus no ônibus. Eu lembro, gente, vocês imaginam um bando de adolescente com uma avó que ele se levanta no meio de um ônibus lotado. Eu queria abrir um buraco e me enfiar dentro e dizer, meu Deus, que vergonha, que constrangimento, o que está acontecendo aqui?
E ela falou de Jesus. Eu lembro que ela foi muito estratégica, porque ela falou, chegou minha hora, porque ela tinha a parada exata que ela ia falar de Jesus, porque ela queria apontar para a cruzada. Era calculado. Porque ela queria apontar para a cruzada. E a gente já ia descendo a cruzada. Ela falou assim, ó, e eu tô descendo aqui, e é a cruzada. E se você quiser, vem aqui. A gente vai estar até tal dia aqui. E eu... Na época, eu morri de vergonha. Eu falei, meu Deus, a avó é louca. Hoje eu vejo assim, ó, é um legado. É um legado. Eu mexo, né? Eu tive uma experiência no ônibus também. Eu, não, Deus, essa unção pra mim, não. Essa unção pra mim, não. Divide sobre os outros netos. Mas eu lembro dessa experiência. Eu lembro uma experiência que eu não estava junto com ela, mas que ela nos chegou em casa nos contando. E depois até os meus tios repreenderam ela. Mãe, a senhora não pode fazer isso. De um rapaz que... estava tentando arrombar a porta do carro, ela estava descendo a rua de casa e o rapaz estava tentando assaltar um carro, arrombar a porta de um carro. E ela falou, não faz isso, não destrói a tua vida, Jesus chama. E começou a pregar para o bandido que estava tentando assaltar um carro, né? Claro, depois todo mundo repreendeu, vó, a senhora não pode fazer isso porque a senhora não sabe... Eu vou perder de falar de Jesus para ele. E, de fato, aquele menino foi depois num culto, ela viu ele num culto. E foi uma semente plantada, assim. Mas elas têm... isso que eu vejo, assim, eu me admiro da ousadia, né? Que eu peço essa ousadia, assim, de não precisar de ocasião. É tão natural para elas. Eu até estava ouvindo esses dias um exemplo muito bom, assim, que... 2 peixes na água, né? E aí um peixe perguntou para o outro assim, ó, mas tu viu como é que tá a água? E ele, como assim? Como tá a água? Porque para o peixe era tão natural já estar na água, o outro peixe estava entrando na água agora, e para o outro era tão natural já estar na água, era fluindo. Isso aqui é o meu habitat. E eu acho que nós, cristãos, a gente precisa carregar mais isso. Não precisa de ocasião para pregar o evangelho. É o meu propósito. É o meu propósito. Anunciar a Cristo Jesus. Em tempo e fora de tempo, né? Não precisa de ocasião para isso. Eu ainda, confesso, sou muito limitada nisso. Assim, fico pensando, Deus, me dá uma oportunidade, me dá uma brecha, me dá um lugar. Como que eu vou entrar? Como que eu vou falar? Eu acho que as nossas vós, as nossas mães na fé, aquelas que vieram antes de nós, elas têm uma ousadia, uma intrepidez. De tipo assim, ó, eu vou fazer o que eu preciso fazer. E é natural, e flui natural, né? Mas a avó é uma baita evangelista. Né? Ela carrega muita coisa. E eu acho incrível, o que mais me marca também, né, na vida da avó Mari, é que tu chega perto dela e teu coração queima. Tu é inflamada por ela. Por isso, que legado lindo. Vó Mari, eu quero lhe ver de novo aqui pertinho, mais vezes, assim, porque eu sempre sou contagiada pela fé dessa mulher. E aqui fica o legado, né, Thaís, que nós precisamos deixar. Esse legado que nos foi passado, nos foi ensinado por ela, e agora nós precisamos carregar. Que as jovens, as meninas mais novas, olhem para nós e digam, nossa, eu quero viver esse evangelho que a Vanessa, que a Thaís, que a Veri carregam. Porque assim como ela nos impacta, a gente pode passar para outras, né? E a gente tem vivido um pouquinho disso, né? A gente tem tido as meninas mais novas perto. Eu digo assim, eu tenho muito temor disso, né? Delas olharem para nós e o que nós estamos semeando, né? A gente foi tão bem semeada, né? Lembro de tanta gente antes de nós. Ontem nós estávamos conversando ainda com a Sabrina do Ireno, estava conversando e disse assim, bah, quando eu olho para trás é um trilhar assim de Deus assim me cuidando, me protegendo. Deus colocou as pessoas certas na minha vida. Lembrava da Miriam ontem, né? Disse como a Miriam foi zelosa. Quantas vezes a Miriam chegou no culto e puxou minha blusa para baixo que estava aparecendo um pouco da barriga e dizia, cadê a colã? Cadê a colã? Eu tenho que cuidar da minha filha. Tanto amor, tanto ensinamento, tanto zelo que nos trouxeram até aqui. E agora? Agora está nas nossas mãos, né? Era o que eu falava para a Sabrina, e agora? Como que a gente vai conduzir essa próxima geração? Como que a gente vai? Será que a gente tem que carregar o que a gente trouxe, o que nos formou, o que nos trouxe até aqui? E o que fez dar certo, né? Tem coisas que são liberadas sobre nós que é geracional. Não para em nós. E... é isso, assim. E é um legado de ensino, né? Não pode ficar em nós no sentido de, aprendi, ok, agora eu preciso repassar aos outros. Tu falou um negócio ali de tem meninas que estão nos cercando, meninas no meio da igreja. Eu percebo também, Thaís, hoje em dia, os pais falando, por exemplo, da fase da adolescência. Tu viveu a adolescência dentro da igreja.
tu estava no mundo, nas questões da escola, do dia a dia, mas também estava inserida aqui no servir, no ser cristã. E eu percebo isso muito nos pais. Como era para ti? Eu não sei o que fazer com a minha filha, eu não sei como conduzir, que momento eu falo, que momento eu não falo. E eu acho importante os pais e também essas meninas ouvirem de ti. Como foi uma adolescência sendo cristã de verdade? Tendo já tido um encontro com Deus? Eu acho importante tu falar. Eu acho que o primeiro ponto, eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito nova. Muito nova. Eu fui batizada no Espírito Santo com 11 anos de idade, dentro da minha casa. Eu lembro que era uma reunião, não era nem uma reunião, era um jantar com um pastor que foi nos visitar na nossa casa. De repente, virou um culto na sala. De repente, estava só os adultos lá na sala e as crianças assistindo o jogo do Brasil. Eu nunca me esqueço disso, na TV, na sala do lado, que tinha 2 salas em casa. E daí o pastor me olhou e disse, não é em vão que essa criança está aqui, não é em vão que essa menina está aqui. Deus quer ela, Cristo quer selar ela aqui hoje. E eu fui batizada pelo Espírito Santo na sala da minha casa, eu lembro disso. E eu lembro que a partir dali, que nem eu falei, eu sempre fui muito sensível ao Espírito. E realmente, Deus me deu isso, vem do alto, não vem de mim. E eu fui muito revestida, muito nova. Eu acho que isso é um ponto dos pais começarem a orar, para que realmente os filhos tenham um encontro com o Espírito Santo. Até estava lembrando ontem o teu pai falando, né? Do texto de Ezequiel 36, né? Porém o meu espírito em vocês. E aí aquilo ali, eu fiquei matutando aquilo ali a noite inteira, né? Porém o meu espírito. Né? O que nos faz ser filhas e filhos de um pai terreno, de uma mãe terrena, é a bagagem genética que a gente traz deles, né? A gente traz. O meu sangue vai dizer que eu sou filha da minha mãe, que eu sou filha da Márcia, que eu sou filha do Lino. Por quê? Porque eu trago as bagagens genéticas dele, né? E quando Deus fala isso, eu porei o meu espírito em vocês, ele está falando assim, ó, tem um DNA que é meu. E que vocês só vão fluir em algo quando o meu DNA estiver em vocês. Quando a minha matéria genética estiver em vocês. Qual é a matéria genética dos céus? É o Espírito Santo. É Ele quem efetua as coisas em nós. Então, eu lembro desse momento do Espírito me tomando. E isso foi assim, ó, um divisor de águas na minha vida. Então, filhos, adolescentes, podem ser batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo não é para adultos, o Espírito Santo não é um Espírito Santo mirim, é para crianças, é para jovens, é para adolescentes. E nós temos que orar mais por isso, para que eles sejam revestidos desse Espírito, né? Que isso faz toda a diferença. Mas eu lembro do placar de preço. Eu lembro que a mãe foi muito bem sucedida antes de Cristo na nossa vida, assim, trabalhou numa empresa, teve grana, nos proporcionou algumas coisas, e depois a mãe assim saiu daquela empresa e meio que se perdeu na fumaça, assim. E eu lembro da mãe trabalhando muito, muito, muito quando a gente se converteu, e a prioridade dela era nos mandar para a igreja. Tipo assim, vocês vão estar envolvidos em tudo. A gente era envolvido em tudo. A gente ia no culto de quinta de tarde, a gente ia no culto de terça, a gente ia no culto... Vinha na sede porque a gente congregava no centro de Viamão, mas a gente vinha nos jovens, porque o meu tio liderava jovens aqui, então a gente era muito envolvido, o Luciano, a Miriam na época. Então a gente vinha nos jovens, então eu não lembro da nossa vida de adolescência longe da igreja. Tinha retiro todo ano, a gente ia em todos os retiros, os dois. Os meus amigos eram cristãos. Então, tinha um investido da mãe nesse sentido, assim, ó, de vocês precisam viver isso, vocês precisam estar imersos nisso. E eu quero falar uma coisa, a mãe, quando nós nos convertemos, a mãe, depois de Cristo, errou muito. Erros, assim, que a gente olhava e dizia, nossa, está com Cristo, sabe? Mas eu lembro da mãe dizendo assim, mas vocês não vão errar. Vocês vão acertar, vocês vão continuar. E ela persistia. Eu falo até hoje, né? Até no aniversário dela, no ano passado, eu falei isso. Que eu tenho lembranças de eu acordando de madrugada, ouvindo a voz da mãe lendo a Bíblia. Uau. E isso foi uma semeadura em mim. Hoje, se eu sou tão apaixonada pela palavra, pela escritura, se eu tenho facilidade de ler, é porque eu lembro da mãe. Nesses momentos, eu acordava de madrugada, a mãe lendo a palavra, lendo. A mãe sempre foi muito da leitura, até antes de Cristo, né? Lia muitos livros, lendo assim. Então, eu lembro que foi um pagar de preço. E não era fácil. Não era fácil para a mãe. Era 2. Então, eram 2 retiros, eram 2 passagens, era tudo em dobro.
Mas ela pagava um preço, assim. Eu acho que isso é uma chave. Eu acho que os pais, hoje, a gente não pode ficar na passividade. De tipo assim, ó, ele não quer ir, então não vai. Ele não quer fazer, então não faz. Tu está investindo errado no teu filho, porque em algum momento Cristo vai pegar o coração dele e não vai ser lá no mundo. Tem histórias de que, eu estava na balada e Deus falou comigo. Tem. Exceções, né? Mas é uma exceção. Cristo não vai pegar eles lá na escola, lá não, Cristo vai pegar ele nos ambientes onde Cristo está, onde é propício para ele agir, onde é propício para ele falar. Tu sabe que eu lembro que eu ouvi uma vez um pastor falar algo para os pais que me marcou. Ele disse assim: nós como pais precisamos oportunizar para que o Espírito Santo opere. Com certeza. Cooperadores, né? Exato. E isso que tu falou é essa forma de oportunizar. Eu vivo o evangelho primeiro, então minha casa é um lar diferente, é um lar de paz em que meu filho me vê vivendo, então ele já é impulsionado por isso. Mas também eu oportunizo os cultos, eu oportunizo as amizades, eu oportunizo os retiros, eu trago os filhos dos irmãos para minha casa. Então, são oportunidades para que o Espírito Santo faça. Tu sabe que essa semana ainda eu estava pensando, né? Eu trabalho numa escola e eu estava vendo a galerinha do terceiro ano, 9 anos, né? E cantando funk, umas músicas e umas coisas assim horríveis. E eu lembro que na hora assim que eu ouvi aquilo, eu orei e disse: Senhor, como ganhar essa geração? Como ganhar esses, né? Que tem um contexto tão difícil, uma realidade tão diferente. Nossa, eu lembro que eu comecei a orar, nós estávamos no recreio da escola. E o Senhor me falou, eles são expostos a isso. Eles estão expostos à sexualidade, à promiscuidade, a talvez ali alguma coisa na área da marginalidade. É nisso que eles estão expostos, né? É o, entre aspas, natural para eles. Para eles. E agora nós, que temos filhos cristãos, que somos cristãos, o que nós vamos expor aos nossos filhos? Por isso a importância, não é para te vir num evento, não é para te vir num culto e para o nosso culto estar cheio. Não, é porque tu está expondo o teu filho a algo que tu quer que ele viva. Quanto mais tu expõe Cristo para o teu filho, quanto mais tu expõe eles nos ambientes onde Cristo está, é mais fácil de Cristo operar. Então, de novo, de Cristo nós somos cooperadores. Vamos ser intencionais. Ontem eu achei muito forte a pregação do pastor Henrique, né, no Seminário da Família, que ele falou um pouquinho disso, né? Sobre uma vida de um pai e de uma mãe que corrige, que ama, que instrui, né? E que lá na frente tem o seu fruto. E entendeu essa missão, né, Thaís? Porque acho que a maior dificuldade dos pais é perder esse senso de missão. É muito corrido o dia a dia, é uma rotina muito cansativa, a gente sabe, é todo dia a mesma coisa às vezes, mas a gente percebe que a gente, ao longo da caminhada, pode... vou só criar. E aí eu perco aquela mentalidade, não, preciso sentar, eu preciso investir tempo, eu preciso corrigir isso, que foi muito o que o pastor Henrique falou. Eu também achei incrível a palavra, porque ele falava muito disso. Não, virou uma chave nele. Eu sou pai, eu sou presente, então eu preciso prestar atenção. Bom, se tem um retiro lá, talvez eu abra mão do meu lazer. Porque, por exemplo, lá trazendo os cultos, a sexta-feira à noite. Corrido. É mais fácil o quê? Para o pai e para a mãe. Eu vou ficar em casa, eu vou descansar, nós vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Não, mas o pai e a mãe entenderam. Não, mas é importante ele estar exposto àquele ambiente. Então, eu pago o preço por isso. E esse eu acho que é o maior desafio, mas é crucial para uma boa criação de filhos. E é o que vai fazer diferença. É o que vai fazer diferença. Eu lembro de palavras que eu recebi. Eu lembro de lugares que eu estava, assim, ó, que era o lugar certo, na hora certa, para Deus fazer aquilo que Ele tinha que fazer. Muito, muito pontual, muito... Eu lembro de retiro. Gente, nunca deixe de mandar seu filho a retiro. Nunca deixe. Porque é sempre uma oportunidade. Então, eu acho que isso. Eu acho que a mãe nunca perdeu as oportunidades. E, ao longo dessas oportunidades, Deus foi fazendo. Construindo algo, né? Foi construindo. E eu acho que a mãe tinha aquela mentalidade. Eu até nunca perguntei isso para ela, mas eu sempre pensei nisso. Eu acho que ela tinha aquela mentalidade. Aonde eu não consigo chegar, o evangelho consegue chegar. Aonde eu não consigo ser exemplo, o evangelho consegue ser exemplo. Porque eu vi ao longo da vida, a gente vem de um mês que a gente viu aquele filme da Forja,
Mas aqui dentro dos cultos a gente é muito forjado, né? Muito forjado por irmãos mais velhos na fé, por pessoas que nos zelam, que nos guardam, que querem o nosso bem, que querem nos instruir na palavra, na verdade. Então é uma forja aqui dentro. Toda vez que tu traz o teu filho, tu tá expondo ele a Cristo de novo, tu tá expondo ele a Cristo e tu tá colocando ele dentro de uma forja certa, né? Que é do Evangelho. Aonde você não chega, a palavra de Deus chega. Aonde você não chega, a instrução de Cristo pode chegar. E ainda falando um pouquinho de família, tu falou desse lar disfuncional que tu cresceu. Lá com pai, mãe, separados. Como foi para ti? Porque hoje em dia eu percebo muitos jovens, adolescentes, usando isso como uma muleta. Estou fazendo tal coisa porque eu vim de um lar disfuncional. Estou vivendo tal coisa porque eu não tive referência nesse sentido. Mas tu é a prova de que sim, é possível viver a totalidade do Evangelho, se guardar, né, se manter ali nos caminhos do Senhor, em plena adolescência, juventude, num lar disfuncional. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não é fruto da nossa história. Eu acho que essa foi a primeira chave que Cristo girou na nossa cabeça, assim. Nós amávamos a Deus. Eu estava até falando com a Vivi essa semana. Nós amávamos a Deus. Depois da nossa oração lá de terça, eu fiquei pensando assim, meu Deus, Deus nos guardou tanto. E Deus colocou em nós um amor por Ele, assim, que era sufocante, chegava a ser sufocante. A gente era muito apaixonada. Hoje a gente vê alguns adolescentes, chega até nós, né, algumas situações para nós lidarmos. E eu lembro que eu e a Eline, a gente sempre se olha e a gente fala, mas como é que a gente nunca pensou em fazer isso? Porque a gente tinha tanto temor de Deus, tanto temor da mãe também, de decepcionar a mãe, de decepcionar o pai. Mas, primeiro, a nossa história, ela não é o centro da nossa vida. Nós não somos o que a nossa história é, apesar da nossa história nos forjar. Em Cristo, nós temos uma decisão. Ou nós abraçamos o vitimismo da nossa história, eu sou assim, eu vou morrer assim, ou nós abraçamos as verdades de Cristo. Uau. Qual é a verdade de Cristo? Quem tu é? Quem a Bíblia diz que tu é? Quem tu vai ser? Ah, mas o meu pai disse isso, mas a minha mãe disse isso. Eu recebi isso, eu não recebi isso, eu não tive isso, eu não tive... Glória a Deus, assim, a gente teve uma compaixão de Deus, assim, porque a gente teve o vô ali presente muito como uma figura paterna, e o vô sempre foi o provedor, ele sempre esteve ali. Mas, claro, tem faltas, tem coisas que talvez o vô não alcançou. Que o vô não alcançou como pai. Mas eu lembro muito disso, de Cristo nos pegando, sabe? De Cristo pegando o nosso coração. Eu vou dizer para ti, Nessa, eu nunca tive falta disso. Eu nem tinha essa consciência de que eu estava vivendo diferente das demais famílias da igreja. Porque, primeiro, a igreja me abraçou nesse sentido, nos abraçou nesse sentido, então não tinha essa distinção, não tinha muito essa exposição de que você vem de uma família diferente, você vem... Então, não tinha isso. E nós nem percebíamos isso. Mas, de novo, porque nós tínhamos esse inundar do amor de Deus, e Ele era suficiente. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Cristo foi plenamente suficiente na nossa vida para nos ser o nosso Pai, para nos guiar, para nos conduzir. Então, eu acho que se eu pudesse deixar um conselho aqui, não viva da sua história. Cristo tem uma nova história para você. E aí é a sua decisão. Você querer viver essa nova história. É assumir essa identidade. Identidade. Né, tem uma verdade. A identidade natural. A minha identidade natural diz isso, 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 isso. A minha história mostra isso, isso, isso. Pela minha história eu poderia ir esse lugar, aquele lugar. Mas em Cristo eu ganhei uma nova identidade. E claro, nós tínhamos amigas na época da nossa adolescência que vinham de um contexto muito difícil de lar, né? Que além de ser um lar disfuncional, de não ser um lar ali pai e mãe junto, vinham de um contexto muito difícil. Então, claro, precisa de uma cura maior, precisa, né, de um liberar maior, de uma disposição maior para ser curado. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu acho que a gente coloca muitas barreiras para que o Senhor haja, né? Tipo assim, Senhor, mas eu fui abusada. Mas eu não tive um pai. Mas o meu pai disse que eu não ia ser nada. Mas eu fui exposto a isso. Mas Cristo pode quebrar todas essas barreiras. E a partir de agora, Cristo vai escrever uma nova história. E eu sempre falo, né? As verdades sobre quem nós somos não vão ser liberadas. Elas já foram liberadas. Já temos acesso, né? Nós já temos acesso. Quem que Deus disse que eu sou?
pega a tua Bíblia, começa a ler, começa a se expor nesse lugar. E que tu vai ver, tu vai começar a entender, né? Eu lembro de Salmos lá, antes mesmo, quando eu era um embrião informe no ventre da minha mãe, ele já tinha uma história escrita para mim. E eu lembro que quando eu li esse texto, na adolescência, que eu aprendi sobre ele, eu comecei a falar assim, Senhor, isso me dá 2 caminhos aqui. Eu posso ter uma história que eu vou escrever nessa terra, que daí é toda a bagagem que eu recebi, é o meu lar, é a minha história, é a minha família, é a minha vida que está sendo construída aqui terrenamente. Ou eu posso assumir essa história, que antes mesmo de eu nascer já estava escrita. Então, Senhor, me insere na história que tu já escreveu. Eu quero essa história para mim. Então, de novo, nós temos que nos sujeitar ao Senhor. E Ele faz tudo novo. Enquanto tu falava, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, né? Não há como você assumir a sua identidade de filho assumindo também uma posição de vitimismo. Elas não ocupam o mesmo espaço. Ou você é vítima ou você é filho. E muitas vezes a gente se torna vítima da nossa história, vítima da história dos nossos pais, vítima das nossas dores. E a gente assume aquele vitimismo que às vezes até é gostoso, porque as pessoas têm pena, as pessoas dão maior atenção. Mas o Senhor não te fez para ser vítima. E eu sinto te falar isso, é para alguém. O Senhor não te fez para ser vítima, o Senhor te fez filha, herdeira, nas posições celestiais com Cristo, ocupando esse lugar. Então, saia do vitimismo. Eu acho que isso é uma das marcas tuas. Assim. Tu não pegou o legado que te foi deixado naturalmente. Tu assumiu quem Deus diz que tu é. E ponto, isso basta. E ponto final. Até as meninas que eu normalmente converso, eu sempre falo isso para elas, né? Porque tudo passa pelo filtro da identidade, né, Nessa? De nós assumirmos de novo, né? Ezequiel ali é sobre filiação, é sobre um DNA que nós já temos em Cristo Jesus. O pastor Paulo também citou o texto do filho pródigo, né, do irmão mais velho. A primeira coisa que o pai fala para ele, meu filho, ele traz à tona, eu quero que tu saiba quem tu não é meu servo, tu é o meu filho. Então, de novo, tudo passa pelo filtro dessa identidade de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E eu sempre falo para as meninas que eu atendo isso, e se você não tem isso muito fixado dentro de você, anota. Todas as verdades que Cristo for liberando, um culto. Ai, Cristo falou que eu sou amada, então anota no caderninho, eu sou amada. Ai, Cristo falou que eu sou aceita, eu sou aceita. Ai, Cristo falou que eu sou escolhida, eu sou escolhida. Começa a declarar quem Cristo declara que você é. E às vezes, naturalmente, nem nós mesmos olhando para nós vamos nos ver desse jeito. Mas quem que nós vamos assumir? Quem nós achamos que nós somos é aquilo que Jesus fala, né? Quem os outros dizem que eu sou? E aí, quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, ele fala, Pedro, não foi tu. Te foi revelado. Te foi revelado quem eu sou. Então, há uma revelação de quem você é. Eu não sei para quem é de novo, mas eu acho que é para a mesma pessoa. Assume isso. Quem Cristo diz que você é quem você é. Começa a colocar essa verdade para dentro. Mas eu não me vejo, mas eu não me sinto. E, de novo, não é um sentimento, não é o que eu vejo. A fé, a certeza e a convicção das coisas que não se veem. Então, tu não vai se sentir, tu não vai ver muitas vezes. Mas se Cristo está liberando o que você é, você é. E nós fomos chamados a viver por fé, não por sentimento. Não é por sentimento. Enquanto nós nos apoiarmos e apoiarmos os fundamentos e as verdades da nossa vida no que a gente sente, a gente vai ser o que o Tiago fala, instável. E o instável, ele não ganha nada do céu, nada prospera na vida dele, porque ele é levado por qualquer vento de doutrina. Então, quem vive por fé ganha estabilidade. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que a minha história diz, não importa o que as pessoas dizem, eu sou. Se Cristo falou, é essa posição que eu ocupo. E dentro desse assunto, eu acho que a gente pode fazer um link. Tu foi para a área da educação, fazendo a linha do tempo da tua vida. Chegamos lá na tua juventude. Você sempre teve uma propensão à educação. Por quê? O que tu sente nessa área? Porque é uma área, Thaís, que se a gente for ver pelos valores do mundo, pelo que as pessoas falam, teoricamente, não dá grana. Não. não dá mesmo. Por que tu foi para a área da educação? Eu acho que por um chamado. Primeiro, eu fui muito forjada dentro da igreja, por isso é importante, de novo, assim, a igreja libera tantas verdades sobre nós que a gente não tem noção.
inclusive de que profissão seguir. Eu vi muita gente sair daqui, eu vou fazer isso, porque a igreja me proporcionou esse lugar de exposição ao meu chamado, que não é só para aqui dentro, é para lá fora, e eu vou ser agente de Deus lá fora. Eu tive uma escola muito boa. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fazia parte da escolinha, eu ajudava na escolinha. A Eliana Maia era a nossa líder, né? E eu fui muito ensinada naquele tempo, assim. E eu lembro que eu adquiri um amor por esse lugar, de educar crianças, de repente estar ali falando, de alguma forma a gente está fazendo a diferença, a gente está semeando Jesus na vida desses pequenos. E eu lembro que a minha irmã também é da área da educação, a gente foi muito forjada nesse lugar dentro da igreja. Sim. Então, quando chegou lá na frente para decidir uma profissão, para decidir para que caminho nós íamos, nós já tínhamos uma inclinação para isso. Apesar de nós já tínhamos saído do atuar na escolinha de dentro da igreja, mas aquela sementinha foi plantada dentro de nós. Eu lembro quando a gente abriu a Semear, a gente teve a oportunidade de falar isso para a Eliana, né? Para Eliana Maia, um beijo, uma querida. E a gente falou para ela, a gente é fruto do teu trabalho. A gente é fruto de algo que tu semeou lá atrás. Se nós temos um amor pela educação, foi porque nós tivemos... E eu lembro, olha só que eu lembrei agora, eu lembro da minha professora na Brasa, eu tinha 9 anos, eu amava ela, porque ela sempre ia de salto alto da aula. Uma prova de salto alto, eu não imagino. Ela ia de salto alto da aula. A Paty, nunca vou esquecer dela. E o nome já é propício, né? E ela era bem grandona, ela era bem alta. E ela caminhava assim, trac, 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 trac. Então aquilo me tinha assim, eu disse, ai meu Deus, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Eu quero andar com salto alto. Não é a realidade, a gente não anda de salto alto, é tudo fake news. Mas eu tinha aquela coisa assim. Então isso foi muito fomentado dentro da igreja. Então olha só, a igreja tem até esse poder de nos lançar para o nosso chamado, para o nosso propósito de vida, para o nosso destino. Enfim, realmente Cristo nos dá um propósito. E fui despretensiosamente para essa área, assim, sem saber muito. Hoje é algo que eu vejo, assim, eu falo muito com a Nessa e com o Felipe sobre isso. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos fazer mais, porque eu vejo que a gente, de novo, né? A gente entrega lugares que é nosso. A gente não pode mais entregar. A gente tem que assumir uma responsabilidade que é nossa. A educação é nossa. Ela não está entregue ao Estado, ela não está entregue às pessoas que têm regido ela, não. A educação é do Senhor. Eu tenho falado muito do texto de Romanos 8 dentro do contexto escola, né? Tem uma criação esperando a manifestação dos filhos lá naquele ambiente. Eu acho que cada vez mais, e eu tenho orado por isso, até a gente... Domingo, né, eu tive uma confirmação do céu sobre isso, uma menina que estava fazendo um outro curso, e que ela já tinha falado comigo antes de começar o curso de psicologia, ela já tinha falado comigo, Thaís, o que tu acha da tua pedagogia? Eu vim falar contigo porque eu gosto muito de criança, porque não sei o quê. E daí, no escolher, ele escolheu psicologia, mas domingo Cristo confirmou que o chamado dela é nesse lugar. E eu lembro que quando tu me contou ainda o que aconteceu, eu não vi, tu me contou o que aconteceu no domingo, eu fiquei assim, obrigada, Jesus, obrigada, porque é a resposta da minha oração lá naqueles recreios. E eu acho importante a gente contar o que aconteceu, até porque a gente tem falado tanto em mover do Espírito, e às vezes as pessoas pensam, mas foi uma casualidade. Com essa menina, ela estava em dúvida, parou o curso, e aí ela estava recebendo de Deus, ali foi muito forte o que aconteceu no culto, ela estava entregue, assim, o Senhor ministrando coisas para ela, nada a ver com essa área, pelo que ela me falou, nada a ver. E inundada do amor de Deus ali, de joelho, chorando, 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 chorando. Daqui a pouco, surgiu criança de tudo que é lado, sem ninguém combinar nada. Ninguém orientou crianças de... Quantos anos tem a Helena? 4 anos. Várias crianças dessa idade fizeram uma fila em volta dela e uma por uma começaram a abraçar ela. Meu Deus. Daqui a pouco elas levantaram ela, todas juntas se abraçaram. Aí eu olhei para ela e disse, olha para mim. Eu disse para ela no meio daquilo, isso é profético. Ninguém programou isso. Tu mudou de curso, tu parou o curso, tu estava em dúvida.
Isso foi Deus que levou aquelas... Testificar. Olha o que o Espírito Santo faz. Não é casualidade, não é porque ela é amada pelas crianças, era Deus confirmando, num ambiente do Espírito, né? Uma oportunidade, e Deus usou aquilo. Vai lá, que é teu chamado. Todo mundo e sabe glória disso. a Deus. E é resposta de oração. Eu falo assim, ó, tem uma humanidade caída aí fora, que a gente precisa abrir os nossos olhos. A gente precisa abrir os nossos olhos para essa realidade que é tão distante de nós. Porque a gente vive um conforto da igreja. Por mais que a gente receba muitas histórias, a gente recebe muitas histórias difíceis aqui na igreja. Mas, glória a Deus, Cristo entra, Cristo restaura e dá um novo ressignificado para essas vidas. Mas para essas vidas que não têm oportunidade, né? E é, de novo, aquele texto, como virão se não há quem pregue? Como nós vamos pregar se ninguém se dispõe aí? Esse texto, eu não vejo uma pessoa acomodada num ambiente de igreja, esperando que as pessoas perdidas venham. Eu vejo ela se movimentando para ir aonde essas pessoas ainda não ouviram. Ainda não tem uma perspectiva de quem é Cristo. E esse de novo, pregar das escolas não é que você vai ocupar e vai acessar esse lugar da educação para ir lá e falar de Jesus. Não. Mas os valores. Exatamente. Tu semear uma palavra, tu dá um abraço, tu dá um... Eu até falo assim, ó, Cristo me ensina muito, e às vezes Cristo nos ensina com os não crentes, com a atitude de pessoas que não são cristãs. Tem uma professora lá na escola, que ela é do 2º ano, e aí um dia ela disse assim, chama o aluno fulano de tal aqui, tá isso para mim. E tem uma salinha, assim, que é uma salinha onde tem os brinquedos, os materiais dos professores, que é mais exclusa, assim, da turma geral. E ela chamou esse aluno, daí ele foi lá, ele voltou, ele pegou a mochilinha dele, levou para ela, e ela botou uma sacola dentro da mochila dele e fechou a mochila. Quando bateu o sinal, foram embora, e aquilo ficou na minha mente. Eu falei, Ana, a prof, né? Eu disse, Ana, o que tu botou ali dentro dela? É uns pão lá de casa. Meu marido é muito guloso, compra muito pão. E começou a se rir. Mas, tipo assim, ó, olha a diferença que aquela professora está fazendo na vida daquele aluno. Ela sabe que talvez a única alimentação dele é naquele dia, meio-dia. Então, ela manda o que ele vai comer depois. Então, aquilo ali me ensinou muito. Disse, Senhor, e de novo, não é um pregar, subir numa caixinha e falar de Cristo, mas é tu ministrar a Cristo. É isso. Eu lembro daquele texto que fala, né, que a sombra de Pedro curava, né? E eu ouvi um pastor falando sobre isso, né? Que sombra, ela não tem poder de projeção. Tipo assim, ela não é algo vivo, né? Não é algo vivo. Então, a sombra não tem poder de curar. Como que a sombra de Pedro curava? Por que a sombra de Pedro curava, né? E aí, a não ser que a gente tenha um corpo glorificado, só pode refletir na sombra a cura quem já foi glorificado, mas Pedro não era um corpo glorificado, ele era um corpo terreno. Mas Pedro andava tanto com Jesus. Jesus estava tão enraizado nele que a própria sombra daquele que foi glorificado refletia na sombra dele. E ele era capaz de curar. Ou seja, Cristo tem que estar tão enraizado dentro de nós que a gente flui Cristo de novo. O peixinho é tão natural para mim que eu não vou precisar falar de um versículo bíblico, mas eu vou fluir Cristo naquele ambiente. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Tem um aluno que é muito difícil, mas muito difícil. Ele é desafiador, ele olha para tua cara, eu não tô nem aí, tu pode falar, eu não tô nem aí. E eu, Jesus, essa criança está tirando a minha paz, assim. Eu já estava com uma coisa, assim, ruim, de sentimento ruim contra ele, assim. E ele vem de um histórico muito difícil. A mãe abandonou, o pai abandonou, enfim, um histórico. Os irmãos foram jogados na rua, um histórico muito difícil. Mas mesmo assim, muito desafiador. Então, tu não consegue nem derramar graça porque a pessoa te tira tanto do sério. E aí, eu repreendi ele numa coisa. Ele falou bem assim, ai, tá, mãe. Falou assim pra mim. Na hora, o Espírito Santo falou, presta atenção no que ele tá te falando. Tá, mãe. E aí ele falou assim, ó, tu quer me adotar? Daí eu falei assim, ó, eu quero te adotar, tu quer ser meu filho? Falei pra ele. Na hora eu vi que eu desarmei ele, assim, ele ficou assim na cadeira. Tipo, eu não acredito que ela tá me falando isso. Tu quer ser meu filho? Eu quero te adotar. Eu te levar lá pra minha casa, vamos lá pra minha casa. Fiz assim pra ele. Era o 2º período. Depois daquele 2º período, hoje a gente não teve aula.
Depois daquele segundo período, ele ficou o tempo todo do meu lado. Ele deitava no meu colo. Chegou uma hora que ele deitou a cabeça assim no meu colo. Tipo assim, ó, uau, eu recebi o que eu preciso. Eu preciso de um amor de mãe. Nossa. E eu pude, só naquele gesto, só naquele ouvir o Espírito Santo falar, presta atenção no que ele está te falando. Eu consegui fluir aquilo que ele talvez precisava naquele momento. Então, é uma oportunidade. A gente precisa de pessoas. E talvez tenham pessoas que estejam me escutando, que estejam pensando, mas ganha muito pouco. Mas isso, mais aquilo. Mas é difícil, é um ambiente hostil. Não dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é um ambiente hostil, mas precisa de luzeiros lá. Ontem até eu achei muito engraçado. Eu sou bem expansiva, sou bem eu, né? Capaz, em todo lugar, né? Que eu vou. Sim, capaz, ela assim. Em todo lugar que eu vou. E tem uma colega minha, ela é muito carrancuda, muito fechada. E ela falou assim, ó, a Thaís é a Miss Simpatia, né, da escola. Ela consegue conversar com todo mundo, ela consegue sentar com todo mundo, ela consegue ter assunto com todo mundo. E eu falei assim, quando ela começou a falar aquilo, eu comecei a falar, amém, Jesus, é Obrigada. Isso. É isso. Os ambientes hostis não podem nos parar. É hostil, é hostil. Tem coisa que eles falam lá que eu não concordo. Tem coisas que eles acreditam, eu não acredito. Mas eu fico o tempo todo lá falando, Deus, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade de revelar quem tu é. Me dá uma oportunidade. Então, os ambientes hostis são para nós cristãos. E é ocupar, né? Muitas vezes esse espaço. Porque muitas vezes a gente diz o quê? Mas a esquerda tomou conta. É isso. Mas o problema é que a esquerda infiltrou pensamentos, veio Paulo Entregamos, Freire. Né? Mas é porque os filhos não ocuparam. Entregamos. Então, nós precisamos entender, daqui a pouco, de novo, sinto que a gente vai falar para alguém, né? Que a gente está falando para alguém. Daqui a pouco você sente um chamado para a educação. E na balança, você não está ponderando o propósito, a missão. Você está ponderando as coisas do mundo, o financeiro, o trabalho. Mas os valores do reino são diferentes. Lembra disso. Daqui a pouco Deus te deu esse amor pela educação, e não só infantil, mas a educação nas universidades, por exemplo, para o ensino médio. E tem um propósito maior, que é amar, que é cuidar, que é liberar as verdades do reino de Deus através do ensino secular. Você vai ensinar a sua história lá, a história que precisa ser ensinada. Você vai ensinar português, matemática, seja o que for, mas regado de amor. Exato. Regado daquele cuidado, daquela palavra, daquele abraço que só os crentes têm. Que só os crentes têm. E outras crianças nos seguem. Elas nos seguem literalmente no Instagram e tudo. E eles ficam assim, ó, Sora, tu vai na igreja. Que oportunidade. Talvez é um post que a gente fez, que aquela criança vai ter a oportunidade de conhecer quem é Jesus. E, Deus de não novo, desperdiça nada, né? Nada, Ele nada. usa tudo. Nada, ele usa tudo. E assim, eu tenho orado muito. Eu tenho orado por isso. Eu ouvi a Cris falando, né? Nós precisamos ocupar esses lugares. Nós precisamos ocupar, assim, ó, com desespero eu falo, de quem está lá dentro. Nós precisamos, de novo, assumir, não é do Estado, é nosso. Não é do Estado, é nosso dever, é nosso dever. Sabe que eu sinto Deus falando isso muito nessa última temporada, que é esse senso, essa missão, e até mesmo essa autorresponsabilidade. Porque muitas vezes nós jogamos para o outro. Mas os crentes, mas eu posso fazer algo. Eu sou crente, eu sou filha. Então, se eu tenho um chamado, por exemplo, a Cris na política, né? Por que não? Por que não? Às vezes vai ter que arrombar a porta, vai ter que chutar no sentido de eu vou ser a primeira. Ganhar espaço. Exato. Na educação, eu vou ser aquela que, abri mão de tudo o resto, mas eu vou lá e eu entendi um chamado. E, de novo, entra o Espírito Santo, né, Thaís? Nos mostrando, trilhando a nossa vida e mostrando, filha, eu tenho um propósito nessa área. Não é em vão que tu gosta disso. Não é em vão que tu tem uma habilidade nessa área. Eu quero te usar. E entendendo esses balizadores do Espírito Santo, né? Eu lembro de uma pregação que o Felipe fez, né? Trazendo porcentagem de quanto por cento dos cristãos viveriam cargos eclesiásticos dentro da igreja. Eu não lembro 17%. Não lembro. 7%. Era bem pouco. Bem baixo. Eu lembro que quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, é muito pouco. E ele falou assim, e o resto? Onde é que você vai atuar? Onde vai ser o seu púlpito? Onde vai ser o lugar onde você vai pregar? Vai ser lá na sua empresa, vai ser lá na educação, vai ser lá nas áreas de atuação. Então, assim, nós cristãos, nós ficamos muito
mistificando as coisas de Cristo, né? Não existe um místico dentro de Cristo. Existe uma vida cristã a se viver em todos os lugares que a gente for passar. Então, assim, ó, eu não visto a minha roupa de crente e fluo em Deus no domingo. Eu preciso fluir na segunda. Porque se eu não fluir na segunda-feira, pessoas não vão ter a oportunidade de conhecer quem é Jesus. E eu não vou estar fazendo o principal chamado de Jesus para minha vida, que é ide, pregue, fale de quem eu sou a toda criatura. Ah, mas esse não interessa. Esse pode se converter, esse pode aceitar Jesus. Então, de novo, a gente precisa manifestar mais. E é lançar essas sementes, né? 24/7, todos os dias. Eu preciso viver jogando semente. Às vezes em palavras, às vezes em atitudes, às vezes num abraço, às vezes em ficar quieta. No meio Sabedoria, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá graça. De novo, não existe ambiente hostil para quem está cheio do Espírito. Eu lembro de Paulo lá dando o discurso lá e falando num ambiente totalmente hostil. No meio da Grécia, né? Difícil, na Grécia. Difícil, opressor, mas ele manifestando quem ele era. Ele não deixou de manifestar que ele era filho lá. Então, acho que é isso. A gente se apavora muito com os ambientes, mas os ambientes difíceis precisam de filhos, precisam de luz entrando. E, de novo, eu desafio você que está, de repente, aí inquieto, mas é muito difícil essa área de atuação que eu quero. Uma coisa que eu vejo muito, a gente teve um teatro de Dia das Crianças na escola que eu me choquei. Eu fiquei, Jesus, levanta os artistas dessa geração cheios do Espírito. Levanta, Jesus, levanta aqueles que vão ter dom com artes, levanta aqueles que vão fazer diferença nesse ambiente, que é um ambiente também que eu vejo que a igreja entregou. Não entra, né? Não é para nós. Tudo que é artístico, que é até belo, a gente hostiliza, acha que não é de Deus. Não, gente, é de Deus. Deus é belo. Eu até ouvi uma menina falando esses tempos, né? Que Deus, quando desceu, resolveu habitar na terra. Ele construiu uma arca. E não foi qualquer arca. Ele quis morar num lugar belo. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da beleza. É Ele quem criou as coisas belas do mundo. Olha para a natureza. Olha para toda a criação. Tu vai ver que nós estamos diante de um Deus que gosta de coisas belas. Então, de novo, a arte um lugar das artes ali é um lugar que eu acho que a gente precisa ocupar mais. Precisa se levantar pessoas com graça, né? Porque senão no mundo vai se levantar. Né? Vai se levantar. E aí com os valores do mundo. E está ocupando lugares. Porque daí essas pessoas que estão lá manifestando e fazendo muito bem feito, eu vou dizer, era um teatro muito pesado, mas muito bem feito, com atores muito bons. E eu falei assim, Senhor, eles estão manifestando algo aqui. Cadê os filhos para manifestar a verdade? Sim. Porque daí esses espaços são abertos para essas pessoas. Sim. E nós não estamos ocupando esses lugares. Então, de novo, eu tenho orado para que Deus nos levante filhos com essa capacidade de entrar em lugares difíceis e fazer a diferença, né? Amém. E percorrendo essa linha do tempo da tua vida, tu é jovem, 30 e poucos anos, mas tu é solteira. Como tem sido para ti esse tempo de espera? Porque hoje em dia a gente vê as meninas desesperadas ou achando que a igreja não é para mim. Ou correndo atrás de igreja, né? Que vai me proporcionar isso. Exato. Como tem sido para ti esperar em Deus? Mas ao mesmo tempo que tu espera em Deus, tu não espera parada. Tu espera vivendo. Tu espera aproveitando e sendo muito feliz nesse tempo de espera. Como é que é aí dentro de tudo isso? Eu acho que, primeiro, né, a gente tem que ter um destravar de Deus na nossa vida, de que nós não estamos esperando algo para completude, nós já fomos completas em Cristo Jesus. Eu não estou esperando um esposo para me completar. Eu estou esperando um esposo para viver uma vida de família que vai manifestar o reino dele aqui na terra. Então, assim, Senhor, eu quero casar. E outra, Deus não põe um desejo em nós que Ele não vai cumprir. Deus é fiel, Ele é justo e Ele tem o tempo determinado para todas essas coisas. Agora, de novo, nós somos plenas em Jesus. E se há plenitude em Cristo, eu não aceito me sentir só. Eu não aceito me sentir um peixe fora d'água. Eu não aceito... Isso não visita a gente de vez em quando? Visita. Mas daí eu lembro de quem eu sou. Eu preciso botar para dentro verdade de quem eu sou? Não, para aí.
Jesus me ama, Jesus me quer, Ele quer me usar, Ele tem uma vida boa para mim agora, nessa estação. Então, eu preciso viver essa estação. Eu percebo o que acontece quando a gente entra nesse looping de querer viver o que a gente não está vivendo, a gente não vive o hoje. A gente sempre fica na angústia e na espera do amanhã. E o hoje está aqui e está passando. Do que eu não tenho, né? Como um vídeo, como uma estrada que corre quando a gente está num carro. Tipo assim, eu não estou parada vivendo aquele momento. Então, eu preferi viver o momento. Eu disse, Senhor, se está me deixando nessa estação, é porque é nessa estação que é para mim estar agora. E tem coisas que a gente vive em Jesus que talvez, se eu fosse casada, que se eu tivesse filho, eu não estaria vivendo. Então, hoje eu compreendo mais o porquê disso, o porquê dessa espera. E, de novo, né, eu ouvi uma vez uma pregação que falou muito comigo, né? Tem coisas que só os amigos suportam. Só os amigos de Jesus suportam. Então, Jesus já me falou isso, Thaís, tu está esperando, porque talvez a menina do lado não suportaria esperar o que tu está esperando. Ela não tem essa estrutura. Ela não tem essa estrutura para esperar. Tu tem. De novo, né, Timóteo, Paulo a Timóteo, né? Eles podem, você não. Tem uma direção de Deus para nossa vida e tem um propósito de Deus, de novo, né? Tem um propósito de Deus que já foi desenhado antes mesmo da gente nascer. Eu não posso querer viver o propósito da Nessa na Terra. Não posso. É único, né? Porque não é o meu propósito. O meu propósito é esse. Aprove Deus querer que eu casasse mais tarde. E amém. Quando vier vai ser bom. Como tudo que Ele faz é bom. Eu acho que a gente não entender, né? Para solteiras agora que me ouvem, né? A gente não entender, mas eu sou tão velha, mas eu sou tão isso. Quando a gente começa a entrar nesse looping e a entrar nessa mentalidade, a gente não está entendendo quem é nosso pai. A gente não está confiando na história que Ele tem escrita para nós. De novo, a gente não... Eu sempre penso nisso, né? Senhor, eu prefiro não casar do que casar mal. Eu prefiro não casar do que anular o meu chamado. E eu falo isso seguidamente, a minha irmã fica assustada quando eu falo isso. Não, daí tu vai casar. E amém, eu creio que eu vou casar. Mas eu sempre falo, eu tenho muita convicção sobre isso. Acho que talvez seja isso o ponto. Convicção. Eu tenho muita convicção sobre isso, sabe? Eu falo, um dia até a gente, numas férias, assim, elas estavam muito preocupadas comigo, falando, Thaís, mas tu tem que procurar, mas tu tem que sair, mas tu tem que não sei o quê. E eu falei assim, gurias, se amanhã eu morrer sem casar, tudo bem. Tudo bem, porque eu tenho uma convicção de quem me chamou. Eu não tenho aquela preocupação. Eu disse, eu confio no Senhor, eu confio no que Ele vai fazer. Não que eu não queira, eu quero, gente, eu quero casar, tá? Por favor. Fique quero claro casar. que se você está interessado, eu quero casar. Ó, eu tenho o WhatsApp dela, pode me chamar. Eu quero casar, mas isso não é o centro da minha vida. Eu acho que o ponto é esse. Isso não é o centro da minha vida. Eu vejo muitas meninas colocando isso como centro. Como se isso fosse o crucial, né? Para eu ser feliz, para eu atingir tudo que Deus tem para mim. Para te ser plena, para te ser completo, para te satisfazer. Isso só mostra como ainda nós comparamos a nossa vida com a vida do outro, né? Muito. Porque os propósitos são diferentes. Eu lembro que a Kel falava isso, sabe? No testemunho da Kel me marcou muito isso. Ela dizia, eu entendi, meu propósito é diferente, tá tudo bem. E tá tudo certo. Vai ter dias mais difíceis, vai. Assim como as casadas também passam por dias de desafios no seu casamento. Exatamente. Mas eu nunca vi nesse, de novo, eu nunca vi quem espera no Senhor não receber algo muito além. Né? Nunca vi, eu nunca vi. Passa pelo filtro de confiança. Se você está num looping de desespero, se esse é o centro da sua vida, tem muito a ver com que você não conhece seu pai. Você não confia nele. Os olhos estão no lugar errado também. Né? Não confia, assim. Não tem como fluir de um coração de confiança esse lugar de desespero. Não existe. Eu posso sentir vontade, eu posso sentir carências, a gente tem ciclos no nosso mês que nos deixam mais vulneráveis a isso, mas, de novo, eu tenho uma confiança e eu tenho uma convicção em quem eu confio. Então, se eu estou desesperada, eu preciso rever. Senhor, será que eu estou confiando em Ti? Será que os meus olhos estão em Ti? O que é o centro? Será que Tu tens sido o centro da minha vida? Jesus não para de fazer, gurias. Jesus não está esperando o marido para você fluir no seu chamado. Eu sinto dizer isso. Jesus não está esperando o marido para você fluir naquilo que Ele já disse que é para você. Começa a fluir, persegue.
Eu e a Júlia é uma amiga nossa, eu e a Júlia, a gente sempre fala isso, né? Comenta muito disso, né? Nós precisamos perseguir as palavras que nós recebemos, né? E eu tive, agora nesse último tempo, eu tive uma temporada de muita profecia, que eu recebi muita profecia. Desde a Dunamis, a gente foi na conferência Dunamis, e em um ano, tudo que eu recebi de profecia lá na Dunamis se cumpriu. Eu disse, no retiro, eu falei até uma frase, no final eu disse, hoje aqui se cumpriu todas as profecias que eu recebi lá. E eu lembro que tu falou lá no Dunamis, né? Nossa, parece muito distante tudo que eu recebi. Eu acho que não... Não é para mim, E se cumpriu. E aí, se cumpriu, tô bem, né? Tô na paz de Jesus. Daí, de novo, fui bombardeada por Tem mais. Por novas coisas, assim. E aí, ontem foi muito interessante, assim, porque eu recebi uma palavra que é, de novo, né? Muito distante de mim. Eu falo, Jesus, não tem nada a ver comigo. Olha para mim, não. Não sou isso, eu não tô nesse lugar ainda. E ontem, no seminário da família, eu disse, vou receber oração, né? Vou receber oração. Só estava eu. Ontem não estava minha irmã aqui no culto, só estava eu. Representando minha família, vou receber oração. E aí eu ia, assim, reto, assim. Tava o pastor Paulo e o pastor Henrique, assim, para oração. Eu ia reto neles e o Espírito Santo falou, não, eu te liberei uma palavra. Não é eles que vão orar por ti. Persegue a palavra. Eu, Senhor, o que tu tá falando? E aí eu olho pro canto, tá a Gi e o Rafa. E eu entendi, Espírito. Eu fui lá neles e eu falei, derrama um pouquinho do que vocês têm. Eu quero a unção dessa casa. De novo, a gente não precisa esperar. Mas para essa palavra se cumprir, eu tenho que estar casada. Não. Você pode perseguir aquilo que o Senhor já tem liberado sobre você. É para hoje, é para agora. E Deus gosta de corações assim. Que não estão esperando por algo acontecer, que já entenderam que tudo que havia que acontecer já aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus já desceu à terra. Ele já morreu na cruz. O sangue já foi vertido, você já é salvo. O que precisava acontecer já aconteceu, para você ser pleno. Não precisa acontecer uma coisa nova. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou em coração humano, já nos foi revelado em Cristo. É isso. Não é o que vai vir, não é o que o olho vai ver, o que vai... Não, o texto termina dizendo, né? O versículo 3, já nos foi revelado em Cristo. Já foi. E a plenitude em Jesus. A plenitude em Jesus. E se você está insatisfeita, se você está se sentindo vazia e carente, porque passa por essa coisa da carência, tá carente, corre para Cristo, tem algo errado. Corre para a cruz. Também, né? Acho muito importante nesse tempo. Muito. Eu vou falar assim, as minhas amigas todas já casaram. Eu sempre falo isso, né? Do amadurecimento. Me preocupa muito as mulheres, porque não são mais meninas, mulheres que andam muito com meninas. Porque eu tô me infantilizando para caber num lugar que eu acho que não é meu, para não assumir um lugar que eu acho que não é meu. Quando eu comecei a amadurecer, eu comecei a ver todas as minhas amigas casarem, eu comecei a orar, Senhor, e agora eu vou me sentir um peixe fora da água, não vou... Como é que vai ser isso? E a tendência é a gente se frustrar com o Senhor nesses processos, né? Então, a gente precisa orar. De novo, seja sincera, você tem um pai que te ouve. Em primeiro lugar, você tem um pai que te ouve. E eu fiquei, Senhor, minhas amigas estão tudo casando, está todo mundo casando na minha volta, e agora eu vou ficar sozinho. Só que eu entendi que eu não precisava ficar naquele lugar. Que o processo de crescimento continua. Então, assim, hoje eu sou uma mulher solteira, que tenho amigas casadas e não tenho problema nenhum com isso. Tenho amigas solteiras, algumas, todas já estão noivas, inclusive. Mas eu não tenho problema nisso. E Cristo conhece meu coração, Ele sonda no meu coração. Eu não tenho problema com isso, gente. Eu não me sinto inferior a nada nesse lugar. Porque eu entendo que é questão de propósito de vida. Deus tem um propósito que é meu. Ninguém vai viver meu propósito. E eu tenho certeza que até as minhas amigas casadas olham para mim e falam, uau, como a vida dela me ensina. Se fosse eu teria feito diferente. Então, assim, a sua fidelidade ao Senhor, é esse o ponto. Sua fidelidade ao Senhor. E de forma prática, assim, Thaís, tu já liberou uma chave, né? Que é andar com pessoas da tua idade, na mesma maturidade. Eu gosto sempre de andar com pessoas também que me
me levam a um lugar que eu quero chegar. Essa é uma das chaves. Mas que chaves mais tu diria para essas meninas daqui a pouco servir? Não sei. Quais as chaves para essas meninas que estão solteiras, estão esperando em Deus, mas ainda não vivenciaram isso? Se mova no seu chamado. A gente não precisa esperar. A gente vê, né, ali Paulo, né? Paulo abriu mão de casar porque ele entendia que ele tinha um chamado, né, em Cristo, em Jesus. E ele viveu integralmente para esse chamado. Eu acho que isso é importante, você entender que você não está esperando algo para viver, você está vivendo, você Enquanto precisa espera. viver. Você precisa viver. Então, assim, ó, o reino é uma das coisas, assim, ó, que mais nos coloca nesse centro de propósito. Missão, para aí. Eu não estou parada, eu não estou estagnada. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu vou seguir nessa missão, eu vou seguir nesse propósito. Eu vou falar para vocês, hoje eu me sinto constrangida. Às vezes eu vejo mulheres mais velhas, assim, depois do retiro, então foi um marco, assim, para mim. Mulheres mais velhas falando, como a tua vida me ensina. Vovós. Eu fico assim, ó, meu Deus, quem sou eu? A minha vida é tão nada. Eu não passei pela metade de processo que elas passaram, eu não passei por nada. Mas como a tua vida me ensina, eu acho que quer dizer assim, ó, como eu vejo Jesus em você, como assim, ó, não te parou, sabe? As circunstâncias da vida não te pararam, porque o que a gente tende a ver dentro da igreja, de meninas mais velhas que ainda não casaram, elas estagnadas. Elas realmente nesse marasmo... Literalmente esperando alguma coisa acontecer. Então, o que eu posso deixar de chave para ti é ouvir o que Deus tem para você. Primeiro, como chamado de vida, como propósito. Senhor, o que tu quer que eu faça? Qual é a próxima coisa que tu quer que eu faça? Porque Deus está sempre falando, né? A gente saiu do retiro falando assim... Muitas amigas minhas, as minhas amigas mais próximas, falando assim, meu Deus, parece que Jesus não para de falar. Daí eu falo, não, ele sempre estava falando. Era tu que não tinha capacidade de ouvir. Agora a gente está ouvindo. Então, Jesus está sempre falando. Então, começa a ouvir o que Deus tem para você e começa a fluir no que Deus tem para você. De repente, a sua cabeça não está mais aqui, nesse lugar, que era o que me deixava ali triste, que me deixava frustrada, que me deixava prostrada. Eu estou vivendo algo para Cristo, e quando tu começa a viver algo para Cristo e em Cristo e fluir em Cristo, daqui a pouco isso já não é tão principal da sua vida. Gente, não é que você não quer, não é que eu não quero casar nem nada, mas se eu não casar e eu morrer amanhã, tudo bem. Eu entendi que eu vivi um propósito que eu tinha que viver na Terra. E eu acho que isso é esse lugar de você entender. Jesus quer me usar. Jesus não quer esperar nada acontecer para me usar. Ele quer me usar. E ponto final. E você se sente útil, você se sente capaz, e você se sente eficaz. E outra, né, Nessa? De novo, né? Eu vivo coisas em Jesus. Até depois do retiro eu voltei. Eu tenho amigas que têm filhos pequenos. E eu sempre vejo relatos dela, foi muito difícil, hoje eu acordei, a fulana estava assim, o ciclano estava assim, eu só queria ler a Bíblia, eu só queria me ajoelhar, eu só queria falar. Então eu começo a lembrar da minha manhã, né? Eu consegui me ajoelhar, eu consegui ler a Bíblia, eu consegui fazer tudo. E de novo, o Espírito Santo ministra em mim, é porque é algo que eu quero fazer em ti, que é diferente. Eu precisava de ti nesse lugar. E é o conselho, né, das escrituras, as solteiras, cuidem das coisas do Senhor. E vale a pena. Literalmente, ocupa a sua vida com as coisas do Senhor. A Anessa sabe, ela tem mensagem minha às 11 da noite e às 6 da manhã. É verdade. Eu sei que tu já está dormindo, amanhã tu me responde, mas senão eu vou me esquecer. Senão eu vou me esquecer. E não é ativismo, de novo, não entra num loop de ativismo também. É movida naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Agora, né? Agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Eu sempre gosto de encerrar, porque passou nosso horário, mas eu sempre gosto de encerrar perguntando o que mais o Senhor tem ministrado a ti nessa temporada. Porque às vezes quase sempre a gente percebe, nossa, o Espírito está soprando para o mesmo lugar, que coisa boa. Às vezes te ativa naquilo, a chave. Entendi, Senhor, eu vou fluir para esse lugar. Então, Thaís, o que o Senhor tem ministrado nesses dias ao teu coração? Muitas coisas. Meu Deus, começou a lista. Mas eu acho que a principal delas é amor. A gente tem que fluir mais em amor, né? Em tudo, em tudo, em tudo. Dentro de casa, na igreja,
na minha área de atuação, lá no meu serviço, na minha faculdade, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu vou conviver. Eu acho que o amor é o dom supremo, né? É o dom supremo, é o que a Bíblia fala, né? É o dom sobre os dons, né? Até ministrei... Acima de tudo. Acima de tudo. Até ministrei no último GC sobre o amor, né? Esse amor que não quer nada em troca, esse amor que não se ofende, que não inveja, que não... A gente tem vivido um tempo disso, né? Eu acho tão rico o mover que Deus tem feito assim no nosso meio. A gente vinha de um tempo ministrando, né? Como é difícil mulheres terem uma amizade pura, terem uma amizade sincera. Os homens são mais bons nisso. Mas eu creio que Deus nos levou para esse tempo assim, de Virou tipo uma assim, chave. não é para vocês também, vocês são capazes disso, de a gente ver amigas nossas assim fluindo em Deus ou fluindo em algo que Deus tem dado para elas, e a gente diz, meu Deus, é isso, que legal, a gente vibrar junto, a gente chorar junto. E isso tudo é o amor de Deus entre nós. É tipo assim, aquele amor que diz assim, a Vivi é maior que eu, a Kelly é maior que eu, a Júlia é maior que eu. E às vezes eu fico assim, a nossa fala entre nós tem sido isso, né? Às vezes Deus está no mover, está acontecendo uma coisa, daí daqui a pouco a gente para vendo uma fazer alguma coisa, a gente fica... Ai, meu Deus, obrigada, Jesus. Parece que é mais valoroso do que até nós sendo usada por Ele. Tipo assim, a gente vê as nossas amigas fluírem nele, assim. Então, o que tem me regido nesses últimos dias, desde a volta do retiro, é 1 Coríntios 12, 13, é sobre amor, 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 amor. A gente precisa amar mais, a gente precisa nos mover mais em amor, a gente precisa tratar o outro mais com amor, a gente precisa falar mais desse amor de forma simples, como eu falei lá da avó lá no início. É tão simples, é tão natural, é um Jesus te ama, que pode mudar a vida de alguém. Então, a gente fluir mais nesse amor, né? Eu acho que assim, a gente precisa manifestar mais esse amor. E a gente, às vezes, deixa tão retido para nós. A gente recebe tanto amor e a gente quer abraçar esse amor e guardar numa caixinha. Não é meu amor. É o amor que Deus derramou sobre mim. Mas não tem valia nenhuma se Cristo derramar todo o amor dele sobre nós e a gente não fluir nesse amor. E a gente não despejar esse amor. De novo, né? A mulher samaritana lá. Se eu te der de uma água... Você não sabe a água que eu tenho para te oferecer. Se eu der dessa água, você nunca mais terá sede e mais você vai começar a jorrar. É isso, é aquele amor que nos sacia, que nos enche, que nos coloca no lugar, que diz quem nós somos, mas que a partir desse lugar, de quem nós vemos e de que nós somos cheios desse amor, nós começamos a fluir nesse amor. Fluir. Então, o que eu tenho vivido na minha vida é tipo assim, Senhor, às vezes acontece alguma coisa, eu penso assim, Senhor, mas que saco isso. Não, o amor não tem rancor. Tá, Senhor, o amor não tem rancor. Senhor, mas como eu queria tal coisa. O amor não tem inveja. Tá, Senhor, o amor não tem inveja. Então, tu começa a regir tua vida nesse lugar. E aí, daqui a pouco, tu tá fluindo nesse lugar. Porque Cristo foi extremamente amoroso, né? Ele podia vir de qualquer outra forma. Ele podia tocar qualquer outras pessoas. Ele tocou o mendigo, ele tocou o cego, ele tocou a mulher do fluxo de sangue, ele tocou aquela mulher no poço, ele tocou os improváveis, aqueles que não tinham aparência, que não eram ninguém para a sociedade, porque ele fluía nesse lugar de amor. Ele encontrou um sacerdote e ele abraçou ele disse, é necessário você nascer de novo. Ele via com olhos de amor. E eu acho que eu tenho orado por isso. Senhor, me dá esse filtro do amor, porque a partir disso eu vou viver um reino, um evangelho que é de verdade. Se a gente não vive em amor, minha percepção, a gente não vive um evangelho de verdade. A gente vive um movimento, a gente vive um culto legal, a gente vive um arrepio de domingo, um choro de domingo. Um evangelho que me sacia, que me dá coisas. Exatamente, mas a gente não vive o evangelho que a gente nasceu para viver. Né? O Felipe fala muito isso, né? A árvore dá fruto. E que bizarro seria essa árvore comesse do seu fruto. Para que a árvore dá fruto? Para que outros comam, para que outros se saciem.
Então, se você está vivendo um evangelho onde só você é saciado, comece a olhar para dentro de você. Comece a perceber se você não precisa do amor, desse amor, e fluir nesse amor, né? Uau! Thaís, muito obrigada. Eu fui que edificada, recebi de Deus, que demais. Sempre é uma baita oportunidade. Te agradecer, que o Senhor continue mais. Amém. Amém. E para você, tenho certeza que o Senhor ministrou coisas ao teu coração, que chaves foram liberadas. Pega elas, sinto te falar isso. Pega elas e põe em prática, tu vai ver a diferença. Mas também não deixa de compartilhar, quero te lembrar mais uma vez, pega esse link, compartilha. Daqui a pouco a Thaís liberou algo para a tua vida, você foi edificada e na hora o Espírito Santo te lembrou de alguém. Não foi em vão, compartilha com essa pessoa. Eu tenho certeza que, assim como você foi edificado, outros serão. E até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Beijo.